sistema sensorial é responsável pela percepção de estímulos vindos do ambiente e também do interior do corpo. Essas terminações possuem capacidade de transformar os estímulos em impulsos e estes estímulos são transmitidos ao sistema nervoso central. Vou começar primeiro com a visão. A retina do olho vê o mundo ao contrário. E logo em seguida falarei algumas curiosidades. A função da visão é além de simplesmente focalizar raios de luz para formar a imagem que está diante de nossos olhos. O olho humano é formado por um conjunto de lentes que convergem os feixes luminosos para a projeção na retina. Por conta das características dessas lentes, é possível observar objetos à distância, mas a visão que chega ao nosso ponto focal está de cabeça para baixo. Então, como nós não vemos tudo ao contrário? Simples, milhões de células fotorreceptoras da retina interpretam os sinais e invertem a imagem, ou seja, revertendo o que vemos. Algumas curiosidades são: a primeira, a composição da nossa lágrima. A lágrima não é formada apenas de água, mas composta por sais minerais, lipídios, que seria gordura, e muco. Esta mistura explica por que a lágrima não se evapora facilmente em condições normais. A evaporação excessiva da lágrima é uma das causas frequentes de olho seco. Segunda curiosidade, a frequência do piscar. O músculo que nos faz piscar é o mais rápido do corpo humano. Uma piscada leva em média de 100 a 150 milissegundos. E é possível piscar até 5 vezes por segundo. Terceira curiosidade, a utilidade do tapa-olho dos piratas. Uma das características do traje dos piratas é o tapa-olho, e não se trata de ficção ou mito. Alguns criminosos dos mares usavam este recurso para se adaptar com facilidade à troca frequente de luz entre o lado de fora e de dentro do navio. Hoje em dia, tapa-se um olho, principalmente com o intuito de forçar o desenvolvimento de uma melhor visão no outro olho em crianças ou quando o olho é inestético. Quarta curiosidade, a pupila dilata quando estamos apaixonados. Parece até o início de uma história romântica, mas é a mais pura verdade. As pupilas dilatam até 45% quando olhamos para alguém que nos atrai. Dizem que, na Idade Média, mulheres com pupilas dilatadas eram consideradas as mais atraentes. Quinta característica, características estruturais da íris. A íris é a parte colorida do olho. Enquanto uma impressão digital tem 40 caracteres, a íris possui 256, e é por isso que os mecanismos de escaneamento e reconhecimento da íris são mais seguros do que os digitais. Sexta característica, algumas pessoas cegas enxergam em seus sonhos. Esse surpreendente processo só acontece com pessoas que nasceram com visão e por algum motivo a perderam. Não é o caso das pessoas que já nascem cegas, pois elas não têm uma noção física das imagens para possivelmente reproduzi-las em seus sonhos. Última curiosidade é que bebês nascem daltônicos. Os recém-nascidos não têm a capacidade de identificar as cores, visto que a visão ainda está em processo de desenvolvimento. A percepção das cores ocorre de forma gradual, por isso, os bebês nascem essencialmente daltônicos. A habilidade de distinguir as cores surge geralmente aos 5 meses de vida. O que é o tato? As principais áreas relacionadas ao sentido do tato é a pele e as mucosas,
Tanto a pele quanto as mucosas são dotadas de células sensoriais, responsáveis pela percepção de calor, frio, dor e pressão. Nos animais invertebrados, os receptores táteis são encontrados nos tentáculos e nas antenas. No homem, as terminações nervosas podem ser encontradas livres e são responsáveis pela percepção da dor. Qual a função do tato? A sensibilidade da pele ao frio, ao calor, à pressão e à dor são as principais funções do tato. Todas essas sensações são registradas por sensores localizados na pele que serão transformadas em impulsos nervosos. Os estímulos viajam através de fibras nervosas específicas existentes em todo o corpo, passam pela medula espinhal e chegam ao cérebro, onde serão o que sentimos através do tato. Estímulos táteis mais leves são captados por receptores chamados corpúsculos de Meissner, presentes em áreas como as pontas dos dedos, palma da mão, planta do pé, lábios, extremidades da língua, pálpebras e entre outras. Os estímulos produzidos pela variação de temperatura, bem como cócegas e coceiras, são transmitidos por terminações nervosas livres, distribuídas nas camadas inferiores da pele. A sensação de frio é captada por terminações situadas mais próximas à superfície da pele, diretamente daquelas responsáveis pela sensação de calor situadas mais distantes. Pressões mais fortes e vibrações profundas em tecidos e órgãos são detectadas pelos córpulos de Vater-Pacini, presentes na pele da palma das mãos e dos dedos, planta dos pés, genitais e mamas. Já as pressões contínuas profundas e os estiramentos são captados pelo córpulos de Ruffini, localizados nas camadas mais profundas da pele. E qual a importância da pele? Além de atuar com base para as sensações do tato, a pele, o maior órgão do corpo humano, desempenha outras funções importantes, como a proteção de órgãos vitais, o controle da temperatura do corpo, a eliminação de toxinas e a produção de vitamina D. A pele, juntamente com outras estruturas, forma um sistema específico chamado de sistema tegumentar. Entre as várias estruturas estão os melanócitos, responsáveis pela pigmentação que dá cor à pele, pelos e cabelos, e as glândulas de suor, sudoríparas, que eliminam suor, mantendo o equilíbrio da temperatura corporal. Temos também o tato e o braille. O tato também pode ser usado como uma espécie de leitura através das mãos. Os deficientes visuais podem utilizar este tipo de leitura universal para lerem textos, notas musicais, além de escreverem seus próprios textos. A leitura é possível através da pressão exercida pela ponta dos dedos sobre determinados pontos. Já a escrita é feita perfurando um papel com um objeto específico. Graças à sensibilidade do tato, a inclusão das pessoas com deficiência visual pode ser feita de um modo muito positivo. Audição. O ouvido possui os menores ossos do corpo humano. A percepção do som depende da percepção de ondas sonoras. Essas ondas passam pelo canal auricular e são direcionadas para o tímpano. O martelo, a bigorna e o estribo, que são ossos bem diminutos, convergem as ondas sonoras para a cóclea e daí para os receptores sonoros. A título de curiosidade, o título de menor dos menores vai para o estribo, que pode medir de 4 a 7 milímetros. E a articulação entre o estribo
e a bigorna é a menor de todo o corpo humano. Paladar. Paladar é o único sentido necessário à vida. A percepção do sabor é mais importante do que imaginamos. A língua apresenta diferentes sensores de sabor, que são as papilas. Elas fornecem ao cérebro a informação sobre se o que estamos ingerindo é passível de ingestão, como alimentos de paladar doce, ou de rejeição, quando sentimos um alimento amargo ou extremamente azedo. A grande questão é que, em caso de ausência de percepção do paladar, o humano deixa de se alimentar com frequência, sendo necessária a intervenção médica. Olfato. Não se sabe totalmente como funciona o olfato. O nariz percebe o olfato graças a receptores de odor, que após entrarem em contato com moléculas odíferas, transmitem a informação do cheiro ao cérebro. Porém, não se sabe exatamente como funciona a percepção ao odor. Além desses 5 sentidos, também temos a orientação, que faz você manter o equilíbrio e a percepção do corpo em diversos ambientes. A percepção do tempo, que seria quando ele aparenta ter passado mais rápido ou devagar. O sistema áptico, a propriocepção e a dor. Além disso, temos diversos outros sentidos que são desconhecidos, porém existem.